Bom dia, pessoal. Continuando a parte de radiciação na aula de hoje, a gente vai começar vendo produtos notáveis com raiz. É bem importante quando a gente estiver resolvendo a equação, a gente lembrar de produto notável, a gente precisa assumir com uma raiz para descobrir o valor do x ou para montar uma equação de segundo grau. Vamos falar de racionalização, né? Quando a gente tem raiz na parte de baixo, num denominador a gente precisa jogar essa raiz para cima para poder resolver um exercício. E depois a gente vai falar de uma raiz de um número elevado e a outra possível representação dele. Tá? Então, para isso, a gente vai começar com alguns exercícios, sendo que alguns eu vou fazer, alguns vocês vão fazer de atividade de presença e alguns vocês vão ficar para casa. Lembrando, qualquer dúvida, entra no Hangout, eu estou lá para tirar dúvida, tá bom? Então, desenvolva os seguintes produtos notáveis. Pessoal, só lembrando aqui os principais produtos notáveis. A mais b ao quadrado, que é o mais comum, é o quadrado do primeiro, né? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se for a menos b, a única coisa que vai mudar de tudo isso é o sinal do menos 2ab, ao invés de mais 2ab. Tudo bem? Outro bem conhecido que a gente vai usar bastante é o a mais b vezes o a menos b. Né? Isso daqui vai dar a quadrado menos b quadrado. Quer lembrar o porquê disso daqui? É só você pegar aqui no a quadrado, a mais b ao quadrado e fazer a mais b e distribuir multiplicando ele a mais b. Daí faz a vezes a, a vezes b, a vezes b e b vezes b. Faz isso que vai dar certo. O de baixo, mesma coisa aqui, tá? Todos eles vocês conseguem demonstrar o porquê disso. Tem um terceiro aqui que a gente vai usar nesse exercício 15, que é o a mais b elevado ao cubo. Você tem duas soluções. Ou você pode realmente aprender, decorar como que é esse produto notável. Você poderia distribuir. Ou você poderia distribuir a partir desse primeiro aqui, ó, que é a mais b ao quadrado. Você pode colocar mais um a mais b e colocar ele ali para distribuir, né? Mais um a mais b. Mas, se você preferir, o produto notável dele é o seguinte: a ao cubo mais 3. Aí aqui pode ser a quadrado b ou pode ser invertido, né? Porque os dois vão aparecer. AB ao quadrado mais b ao cubo, tá bom? Você vai precisar para essa letra F aqui. Ok? Então esses são os produtos notáveis. O que a gente precisa entender então aqui? Vou pegar a letra A de exemplo do exercício 15 aí. Quando a gente tem raiz de 3 mais 1 ao quadrado, então eu vou ter o quadrado do primeiro. Então vai ficar a raiz de 3 ao quadrado, mais duas vezes raiz de 3 vezes 1, mais 1 ao quadrado. Então quando eu elevo a raiz ao quadrado, vai cortar, né? Um corta o outro. Então aqui vai dar 3 mais 2 raiz de 3 mais 1. Então eu vou juntar esse 1 com esse 3. Então eu vou ter 4 mais 2 raiz de 3. Você pode deixar assim, ou o jeito mais correto seria a gente fatorar esse 2 para fora e vai ficar 2 raiz de 3. Tá bom? Isso daqui seria a resposta final. Ok? Vamos dar uma olhadinha na letra D. Olha a letra D. Vai ficar o quadrado do primeiro. Então vai ficar raiz de 11 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Isso a gente usa bastante para racionalizar quando a gente tem duas raízes embaixo. A gente está usando este produto notável aqui, tá? De a mais b, a menos b. Para ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E a gente some com duas raízes debaixo de um denominador. Então, aqui ficaria 11 menos 2. Daria 9. Tudo bem? Então, a gente já fez aqui letra A, letra D. Vai ficar 2 desses aí para casa e 2 para atividade de presença. Vamos dar uma olhadinha no 16.
Então, o 16, ele coloca a raiz de uma raiz menos não sei o que, blá blá blá. Mas o que a gente tem que fazer aqui? Lembra, quando a gente multiplica duas raízes, a gente pode jogar uma dentro da outra. Então, entre aspas, muito entre aspas, essas raízes estão funcionando aí como parênteses, tá? Então, repara, vou pegar aqui a letra A para fazer. Eu consigo pegar esta raiz de fora aqui e essa raiz de fora aqui e transformar numa raiz só porque elas estão se multiplicando. Então, eu consigo fazer uma raiz bem grande no lugar dessas duas raízes menores e fica assim, ó, raiz de 6 menos raiz de 2 menos, vezes, perdão, que é um vezes, raiz de 6 mais raiz de 2, tá bom? Então, no lugar aqui da gente colocar duas raízes, a gente consegue colocar um raizão. E aí a gente consegue fazer aqui dentro um produto notável, tá vendo? Então aqui vai ficar menos com mais, então raiz de 6 ao quadrado, menos raiz de 2 ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz, ok? De novo, eu usei este produto notável aqui. A mais b vezes a menos b. Então vai ficar raiz de 6 menos 2, né? Porque o quadrado corta com a raiz. Quadrado corta com a raiz. Isso vai dar raiz de 4. Isso é igual a 2. Tudo bem? Bom, nessa letra D aqui, ó, qual que é a diferença? O que a gente vai fazer aqui? Na verdade, mesma coisa. Pega essa raiz e pega essa raiz. Como estão todas multiplicando, transforma numa raiz só. Raizona. Então, tenho 2 vezes. Quem que tem aqui dentro? Tenho 10 menos 2. É raiz de 10, raiz de 2, que estava dentro de uma das raízes, tá vendo? Está dentro dessa raiz. Então, eu coloco um parênteses no lugar da raiz. No lugar desse daqui, também coloco um parênteses, tá vendo? Então, vai ficar raiz de 10 mais raiz de 2. Ó, aqui é raiz de 10 menos raiz de 2, raiz de 10 mais raiz de 2, posso distribuir e vai de novo cair nesse caso de produto notável que a gente viu aqui em cima, tá bom? Vou deixar esse 2 aqui por enquanto quietinho e vou fazer aqui, ó, quadrado do primeiro, vai ficar raiz de 10 ao quadrado, vai dar 10, menos quadrado do segundo, raiz de 2 ao quadrado, vai dar 2. Então, vai dar 2 vezes 8, né? 10 menos 2, 8. 2 vezes 8 vai dar raiz de 16, que é igual a 4. Tudo bem, gente? Tranquilo isso? Facinho, né? Vamos para o próximo. Bom, pessoal, o exercício aqui está pedindo para a gente racionalizar o denominador. O que é racionalizar o denominador, pessoal? Racionalizar, quando eu vou dar uma resposta e no meu denominador tem uma raiz, eu preciso transformar ele num número natural. Tá? A gente só pode, por definição, dividir por números naturais. Então, numa resposta, não faria sentido eu dar com uma raiz, tá? Que, em geral, é um número irracional. Bom, o que acontece, gente? Quando eu tenho uma raiz quadrada, é muito simples. Né? Quando eu tenho uma raiz quadrada, eu não preciso nem pensar muito. É só eu pegar a raiz quadrada que está aqui embaixo e multiplicar em cima e embaixo da fração por essa raiz quadrada. Tudo que eu faço em cima e embaixo de uma fração, eu não mudo ela. Então, por exemplo, se eu tenho 2 dividido por 1, que é 2. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, vai ficar 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 continua dando 2. Então, essas duas frações não mudam. Mesma coisa se eu pegar ali a letra A, que é o 4, dividido por raiz de 2, multiplicar em cima e embaixo por uma raiz que vai fazer sumir essa raiz de baixo, que é a própria raiz de 2. Por que se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, vai sumir a raiz de baixo? Porque vai ficar raiz de 2 ao quadrado, e o quadrado corta com a raiz. Vai dar 4 raiz de 2 dividido por 2. Isso é igual a 2 raiz de 2, tá bom? Ok? Então, isso é a maneira mais simples. Na letra C, se eu tiver uma raiz em cima, o que muda? Não muda nada em relação a esse começo. Raiz de 3 dividido por raiz de 2. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, tá? Que é a raiz de baixo, por isso que a gente multiplicou nas duas vezes por raiz de 2, mas na letra B é a raiz de 5, na letra D é a raiz de 3. Precisa multiplicar por 2 raiz de 3? Não, só a raiz já é o suficiente, tá? Vai ficar
aqui em cima, multiplicando, lembra que quando eu multiplico as duas raízes, posso pôr numa raiz só. Vai ficar raiz de 6 dividido por 2, tá bom? Não tem mais nada para fazer desse. Agora só toma cuidado na letra E, na letra F, na letra G, que quando a raiz não é quadrada, por que eu corto a raiz quadrada com um quadrado aqui, né? A gente vai ver daqui a pouquinho um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu só posso cortar raiz quadrada com quadrado. Raiz cúbica eu tenho que cortar com cubo. Então, por exemplo, olha a letra E. Repara, pessoal, que se eu pegar 1 sobre raiz cúbica de 2 e eu multiplicar por raiz cúbica de 2, não vai cortar. Isso daqui não vai dar certo, tá? Por quê? Porque aqui vai ficar embaixo a raiz cúbica de 2 ao quadrado e ó, 3 e 2 não cortam. Tudo bem? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar multiplicar em cima e embaixo, pessoal, por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tanto faz colocar o quadrado fora da raiz ou aqui dentro da raiz, tá? Dá na mesma, na verdade. Por efeito prático, dá na mesma. E aí sim, ó, eu vou ter aqui em cima raiz cúbica de 2 ao quadrado, vou colocar aqui dentro dessa vez, tá? Dividido por raiz cúbica. Ó, raiz cúbica, pode juntar as duas. 2 ao quadrado com 2, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, 2 à terceira. Agora eu consigo cortar, tudo bem? Então vai ficar raiz cúbica, 2 ao quadrado aqui vai dar 4, dividido por 2. Tudo bem? Então presta atenção, pessoal, porque a gente precisa cortar essa raiz de baixo para racionalizar, a gente precisa ter o mesmo expoente na raiz, né? E elevando o número. Então, por exemplo, aqui eu já tenho 5 ao quadrado. Para chegar na quinta, eu preciso de 5 à terceira. Ó, aqui, teoricamente, eu tenho 32 à primeira e 9. Então, eu poderia multiplicar por 32 à oitava, né? Raiz nona de 32 à oitava é uma possibilidade. Mas você também pode pegar o 32 e fazer ele na base 2, que é 2 à quinta. Né? E aí você pode multiplicar por raiz nonésima, não sei falar exatamente, nonésima de 2 à quarta, por exemplo. Tudo bem? Presta bastante atenção nisso daí. Aí, na sequência, a gente tem o exercício 18, que pede para a gente racionalizar o denominador com expressões. Né? E aí a gente vai ter que pegar, no exercício que a gente viu anteriormente, o produto notável de a mais b vezes a menos b, que dá a quadrado menos b quadrado. Ou seja, a gente vai sumir com essas raízes aqui somente usando esse produto notável. Se vocês voltarem no slide anterior, voltar um pouquinho no vídeo, vocês vão ver que se eu fizer ele vezes ele mesmo, quando eu coloco aqui ó, a mais b ou a menos b ao quadrado, tudo bem, o a ao quadrado e o b vai ao quadrado. Só que aqui no meio vai ficar 2 vezes a b. Então, por exemplo, ó, se esse raiz de 2 for o a, essa raiz não some do denominador, porque ela tem 2 vezes raiz de 2 vezes 1. Então, eu preciso utilizar o produto notável de baixo para que fique os 2 ao quadrado e mais nada, dessa forma que suma essa raiz da parte de baixo. Então, eu vou fazer um só desse daqui, porque são todos muito parecidos. E aí vai ficar para vocês o resto de tarefa e presença, tá bom? Então, na letra A, vai ficar 2 sobre... Opa, ficou meio grande essa raiz aqui. 2 sobre raiz de 2 mais 1. Multiplica em cima e embaixo por quem? Para cair nesse produto notável, eu preciso que multiplique em cima e embaixo por raiz de 2 menos 1, tá bom? Eu preciso que seja menos 1 aqui na frente, para que a gente consiga cancelar essa raiz de 2. Só que em cima também vou multiplicar por raiz de 2 menos 1. Repare que meio que cria um parênteses assim, né, em torno dessas expressões, de tal forma que, por exemplo, esse 2 vai distribuir, tá? Vai ficar 2 raiz de 2 menos 2, tá? E aqui embaixo vai ficar o quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado dá 2, menos o quadrado do segundo, tá bom? Então isso vai dar 2 raiz de 2 menos 2. Repare que aqui vai ficar 1
por isso que eu não coloquei nada no denominador. Ou, se preferir, poderia ter deixado também fatorado dessa forma aqui. Tá bom? Ou isso como resposta. Certo? Os demais fica aí para vocês fazerem. Repare que nesse caso aqui, vocês vão ter, quando fatorar embaixo, vai cair no produto notável em cima. Não esquece de fazer aí a distributiva. Nesse caso aqui, o raiz de 2 com... não vai ter problema não. É só isso mesmo, eu acho. Ok? Vamos lá então para a próxima parte da aula de hoje. Então, aqui ele está só misturando um pouquinho do que a gente viu. E quando eu tenho, né, nesse caso aqui, o que eu devo fazer para racionalizar? Bom, em geral, o mais simples a se fazer é resolve a operação toda, junta tudo numa coisa só e no final racionaliza. Então a gente vê aqui que cada um vai ter uma especificidade. Então na letra A, por exemplo, a gente pode tirar o MMC entre 3 raiz de 2 e 8 dividido por 1, vai dar o próprio raiz de 2, obviamente. Multiplica pelo de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui vai dar 3, né? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Vezes 3 vai dar 3. Raiz de 2 dividido pelo 1, que está escondido aqui embaixo, vai dar raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 8 vai dar 2 vezes 8 dentro da raiz, já que eu posso juntar as duas raízes numa só. Então isso vai ficar 3 mais. Aqui vai dar 16, né? Raiz de 16 dá 4, dividido por raiz de 2. Bom, aqui eu já posso racionalizar para assumir com a raiz de baixo, né? Então repara que 3 mais 4 dá 7, raiz de 2, dividido por 2, essa é a resposta, tudo bem? Então é isso, quando a gente tiver uma expressão, resolve primeiro, tira o MMC, e aí depois, no final, a gente racionaliza, tá bom? Na letra B, tanto faz, você pode resolver aqui e depois multiplicar, você pode multiplicar e depois resolver. Repara que esse MMC vai ficar raiz de 6. E vamos fazer aqui uma letra D, uma letra C, que vai ser mais complicadinha, para a gente poder ir para o próximo. Então vamos pegar aqui uma letra D. Então, ó, raiz de 2 menos 1, dividido por raiz de 2 mais 1, menos raiz de 2, dividido por raiz de 2, menos 2. Tem que tirar o MMC entre esses dois. Bom, eu não sei se eles são múltiplos, muito provavelmente não são. Então, o MMC nesse caso é eu multiplicar os dois. Vai ficar raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 2. Então, não sei se esse é o mínimo, mas é um múltiplo comum que já serve para a gente poder fazer a operação como um todo. Então, quando eu pego o MMC, divido pelo de baixo, vai cortar essa parte aqui do MMC, né? Vai sobrar a raiz de 2 menos 2. E aí eu vou multiplicar pelo de cima. Então vai ficar aqui em cima, ó, raiz de 2 menos 2 vezes raiz de 2 menos 1, tá bom? Menos, que é esse sinal aqui. Faço a mesma coisa com o MMC para esse daqui. Então vai acabar cortando esse pedaço aqui, né? Então vai sobrar só raiz de 2 mais 1. E multiplica pelo de cima, que é a raiz de 2. Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 mais 1. Tá bom? Ok? Deixa eu só apagar esse monte de seta aqui para a gente poder continuar. Qualquer dúvida que não entender, vai lá no Hangout e me pergunta, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu não tenho nenhum produto notável. Eu tenho que fazer distributiva mesmo. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Raiz de 2 menos 1 vai dar menos raiz de 2. Menos 2 vezes raiz de 2 vai dar menos 2 raiz de 2. E menos 2 com menos 1 vai dar mais 2. Esse sinal de menos que está aqui fora da fórmula. Vou colocar um parênteses, que esse sinal de menos pode me confundir. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, mais 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Ok? Vou dividir aqui embaixo. Então, ó, aqui embaixo, raiz de 2 com raiz de 2 vai dar 2. Menos 2 raiz de 2. Mais raiz de 2, menos 2. Ok? Distribuir, né? Ó, raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. Menos 2 raiz de 2 e menos 2, tá bom? Menos 2 com mais 2 corta.
ok? E aqui em cima eu vou ter, ó, 2 mais 2, 4, menos 2, 2, tá bom? Já juntei esses três. Menos raiz de 2, menos raiz de 2 dá menos 3 raiz de 2. Menos raiz de 2 dá menos 4 raiz de 2. Embaixo ficou menos raiz de 2 mais raiz de 2 dá menos raiz de 2. Esse sinal de menos eu vou jogar para cima, invertendo o sinal deles. Então, o 4 raiz de 2 era negativo, fica positivo, o 2 era positivo, fica negativo. E aqui embaixo tem raiz de 2 que eu posso racionalizar, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, tudo bem? Então vai ficar 4 raiz de 2 menos 2, tudo isso vezes raiz de 2. Embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar o próprio 2, tá bom? Repara que eu vou distribuir esse raiz de 2, só que eu vou dividir o 4 e o 2 pelo 2 de baixo. Então vai ficar 4 por 2 dá 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Esse 2 aqui, menos 2, vezes raiz de 2, dava menos 2 raiz de 2. Dividido por 2 dá menos raiz de 2. Então isso é igual a 4 menos raiz de 2. Tudo bem? Essa é a resposta da letra D. É grandão, mas é assim que a gente resolve. Ok? Bom, vamos lá então. Repara que o exercício 21 ele me dá uma dica, né? Ele fala assim, racionalize o denominador de cada uma das seguintes expressões. Ele dá duas expressões e aí ele coloca uma sugestão aí para o item B, né? Ele fala para usar aqui a ao cubo menos b ao cubo é a menos b vezes a quadrado mais ab mais b quadrado. Bom, então de alguma forma a gente precisa achar aí alguma coisa ao cubo e, enfim, multiplicar em cima e embaixo por alguma coisa que daria o cubo, né, já que eu tenho uma raiz cúbica aqui embaixo. Então tenta pensar um pouquinho, mas se você quer uma dica, você não quer pausa agora e tenta fazer, mas ó, isso aqui está com cara de ser essa parte, ou seja, pensa que isso aqui é essa parte, quem que tem que ser essa parte para em cima e embaixo poder cancelar, tá bom? Enquanto isso a gente vai fazer a letra A, só que eu vou fazer em outro slide que esse daqui já está ficando bastante carregado. Bom pessoal, vamos fazer então aqui a letra A. Repara, eu vou fazer separadinho, depois a gente joga dentro da raiz. Eu vou ter raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. Que dá para testar algumas coisas, né? Vamos ver primeiro o que acontece se eu multiplicar por raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Tá? Distribuindo, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que vai dar 2, né? Ou seja, vou cortar direto, não vou nem colocar o raiz de 4 aqui, eu vou colocar o 2 direto, tá? 2. Mais raiz de 2, raiz de 3 dá raiz de 6, certo? Raiz de 2, raiz de 5 vai dar raiz de 10. Mais raiz de 6, mais 3, mais raiz de 15, certo? Aí o raiz de 5. Menos raiz de 5 mais raiz de 2 vai dar menos raiz de 10. Menos raiz de 5 menos raiz de 3, raiz de 15, negativo. Menos 5. Raiz de 10 com menos raiz de 10 corta, raiz de 15 com raiz de 15 corta. 2 com 3 dá 5, menos 5 corta. Ou seja, tudo isso embaixo deu 2 raiz de 6. Tá? Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5... Ah, mas como que eu sei que é isso? Gente, tem que testar. Testa isso, se não der, muda o sinal de algum, até você chegar em alguma parte. Na pior das hipóteses, o que ia acontecer se você colocasse um sinal diferente, você ia ter que racionalizar mais de uma vez, o que não seria problema, a única coisa é que o seu exercício fica mais longo. Só isso, tá? Então, como eu multipliquei em cima e embaixo por esse número, e aqui em cima tem um 1, vai ficar como resposta raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5, ok? Tudo isso vezes 1, então dá ele mesmo, dividido por 2 raiz de 6. Tá, mas ainda não sumiu minha raiz de baixo.
Então, vou racionalizar mais uma vez, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 6. Agora, vou multiplicar tudo isso por raiz de 6, tá? Vai ficar raiz de 12. Mais raiz de 18. Mais raiz de 30. Ok? Multipliquei a raiz de 6 por todo mundo lá dentro. 2 vezes 6 aqui embaixo. Raiz de 12, eu consigo fazer 12 é igual a 4 vezes 3, o 4 sai da raiz, dá 2 raiz de 3, certo? Raiz de 18. O 18 é 9 vezes 2. O 9 sai da raiz como 3, 3 raiz de 2. Opa, 3 raiz de 2. Ficou meio feio esse 2, vou apagar e fazer de novo aqui. 3 raiz de 2. O 30, dá pra gente fazer... 30 não dá pra fazer muita coisa não, né? Ele é 2 vezes 3 para dar 6 vezes 5, né? Então, não dá para eliminar nada, tem que deixar como raiz de 30 mesmo. Tudo isso dividido por 12, tá bom? E aqui a gente acaba, não dá mais para racionalizar além disso daqui, ok? Vamos para o próximo. Bom, gente, para os próximos exercícios, na verdade a gente já meio que precisou disso daqui, mas para os próximos exercícios a gente vai usar bastante esse raciocínio. Toda vez que a gente tem uma raiz, né, uma raiz enésima de alguma coisa, a gente pode escrever essa raiz enésima na forma de 1 elevado a uma fração. Então, toda vez que eu tenho uma raiz, ele é a parte de baixo da fração. A parte de cima é quem está elevando o próprio a, é o expoente do a. Tudo bem? Então, o a é o radicando, o número de baixo aqui, o n, é o radical. Chamo aqui de cima de e, que é o expoente, tá bom? Então, toda vez que eu tiver a elevado a e a raiz dele é n. Então, aqui a gente colocou o radical como m, né? Então, m é o radical, n é o radicando. A gente tem esse formato, tá? Então, se você tem raiz nona do número 2, por exemplo, isso aqui é 2 elevado a 1 nono. Agora, se você tem 4, que é 2 ao quadrado, raiz nona de 4, você pode falar que isso é raiz nona de 2 ao quadrado. Então, você pode falar que isso daqui é 2 elevado a 2 sobre 9, ok? A gente vai usar bastante isso daqui para cortar, para também poder operar algumas frações ou frações no expoente, ou para simplificar mais de uma raiz. Tá? Vamos dar uma olhadinha nos próximos exercícios, que fica claro como aplicar isso daqui. Ok? Então, calcule o valor. Então, bem aqui, são exercícios rapidinhos, que ele quer que você tire raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, de alguns números. Ele só escreveu essas raízes de maneira diferente. Então, toda vez que está elevado a 1/3 é raiz cúbica. 1/2, né, meio, é raiz quadrada. 1/5, raiz quinta. Ok? E 0,25, o que isso significa? Meio, o que isso significa? 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Então, é a raiz quarta. Elevado a meio, nada mais é do que tirar a raiz quadrada, né? Já que vai estar o expoente 1 e o radicando 2. Então, é a raiz quadrada de meio. Tudo bem? Então, por exemplo, na letra A, raiz cúbica de 27. É a mesma coisa. Tudo bem? Vai dar 3. Aqui, ó, raiz quadrada, não precisa nem colocar o 2 aqui, mas raiz quadrada de meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 1 sobre 2. Ok? Então, isso aqui não tem raiz quadrada, né? A gente tem que tirar a raiz de 1, vai dar 1. Raiz de 2, putz, tem que racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Vai dar raiz de 2 sobre 2, tá bom? Pode deixar isso aqui como resposta aí da letra I, ok? Enfim, então, aqui na letra C, raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32, 32, pessoal, é 2 elevado à quinta. Então, quanto que vai dar raiz quinta de 2 elevado à quinta? Ó, repara, se eu escrever como 2, 5 do expoente, 5 do radicando, vai dar 1. Vai dar 2 elevado à primeira. Vai dar 2. Tudo bem?
ok? Bom, os outros vão ficar daí da presença e da tarefa de casa, ok? A 23, mesma coisa. A única coisa que ao invés de ele colocar todo o expoente como 1, ele coloca aí números negativos, eleva ao quadrado alguns. Então, por exemplo, o que é a raiz? O que é 8 elevado a 2 terços? É a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Tá? 8 ao quadrado é 64. Qual que é a raiz cúbica de 64? Qual o número vezes ele mesmo? 3 vezes, né? Dá 64. 4 vezes 4 dá 16. Vezes 4 dá 64. Então isso aqui é 4. O que significa elevar a menos meio? Bom, eu vou pegar 1 sobre 144, por conta do menos, e tirar o quadrado disso. Então, raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 144 dá 12. Tudo bem? E se o expoente for maior do que o denominador? Não tem problema. É a raiz quadrada de 16 elevado à quinta. Ok? Você pode simplificar se você quiser. Por exemplo, você pode... aqui não dá muito para simplificar. Aqui vai acabar sobrando um 16 dentro da raiz de qualquer jeito. Então, mas, por exemplo, o que daria para a gente fazer? Nesse caso, talvez simplifique nossa vida. 16 ao quadrado vezes 16 ao quadrado vezes 16 dá 16 à quinta, concordam? Como isso daqui é uma raiz quadrada, esse 16 ao quadrado pula para fora da raiz. Esse 16 ao quadrado pula para fora da raiz. Né? Então, vai ficar 16 vezes 16 fora da raiz, raiz de 16. Raiz quadrada de 16 a gente tem, que é 4. Outra coisa que daria para ter feito desde o começo. 16 à quarta vezes 16 é 16 à quinta, certo? Eu posso pegar o 4, dividir por 2 e tirar ele da raiz, que vai dar o 16 ao quadrado, tá vendo? 16 vezes 16 é 16 ao quadrado. Aí vai sobrar esse 16 dentro da raiz quadrada de 16 é o próprio 4. Então, todos esses valores vão dar o mesmo, ok? Só estou mostrando aí truquezinhos do que a gente pode fazer para resolver. Na IA aqui, pessoal, às vezes ajuda a transformar em notação científica. Então, 0,001 é 10 a menos 3. Quando eu tirar a raiz cúbica e elevar isso aqui ao quadrado, bom, isso daqui vai ficar a raiz cúbica de 1 sobre 10 a terceira positivo, né, elevado ao quadrado. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 10 ao cubo vai dar 10. Tudo isso elevado ao quadrado. Eu posso chamar isso aqui de 1 sobre 10 de 10 a menos 1. Vai ficar 10 a menos 2. Tudo bem? É uma possibilidade aí para resolver. Bom, tenta fazer, ver o que vocês acham de atalhos. Me pergunta qualquer coisa no Hangout, de qualquer dúvida que vocês tiverem aí para tirar esses daí. Bom, vamos lá, pessoal. Desse daqui a gente tem que pegar as expressões, resolver primeiro, né, o expoente, alguma parte, para depois a gente poder somar, enfim, tem que aplicar as regras de prioridade aqui. Na letra A, repare que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é transformar esses decimais e essas dízimas em frações. A gente já viu nos primeiros bimestres, né, como transformar, por exemplo, a dízima 0,6666 em fração. Chama ela de x, faz que 10x é igual a 6,6666, subtrai os dois, vai dar que 9x igual a 6, x igual a 6 sobre 9, né? Dividir em cima e embaixo por 3 vai dar 2 terços. Mas também, muita gente já bate o olho para isso e sabe que isso daqui é igual a 2 terços. Então, isso está elevado a menos 2 terços, já que era menos 0,666. Meio, 0,5, né? É 1 sobre 2. Então, é 1 sobre 2 elevado a 1 sobre 2. Então, agora a gente transforma isso daqui em raiz, né? E expoente. Então, primeiro com o sinal de menos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o 64 inverter. Né? E a raiz cúbica disso ao quadrado vezes meio raiz quadrada. Não dá para juntar essas raízes, porque uma é o cubo, outra é raiz quadrada, tá bom?
Vou tirar a raiz cúbica de 1, vai dar 1. Raiz cúbica de 64, a gente viu agora no slide anterior que dá 4. Né? Tudo isso elevado ao quadrado. Vezes. Raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 2 dá 2. A gente já viu também no slide anterior que isso dá 2 raiz de 2 sobre 2, tá? Volta lá que vocês vão ver, a gente já tirou isso daqui. 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado dá 16. Racionalizando essa parte vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Então, resposta desse exercício é raiz de 2 sobre 32, tá bom? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo, a letra B. Olha a letra B, vai ficar aí... Deixa eu pegar um espacinho aqui. B é igual a 128 elevado a 1 sétimo mais 81 elevado a 1 quarto. Não precisava desse parênteses ali, né? O parênteses ele fecha aqui. Tudo isso elevado a meio, tá? Tudo isso elevado a meio. Bom, pessoal, como que eu tiro raiz sétima de 128? Como que eu vou saber qual que é a raiz sétima de 128? 128, se você começar a decompor ele, e aí, pessoal, vale uma dica importante. É importante vocês conhecerem as potências de 2 até ele ser elevado a 10. Não é obrigatório, mas é importante. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. É importante vocês conhecerem as potências do 2. Talvez te poupe tempo, tá? Não é obrigatório, como eu disse. Você pode, inclusive, pegar o 128 e você ir fatorando ele. Pega aqui, ó, 128, divide por 2, vai dar 64. Divide por 2. E aí você vê que ele vai ser o 2 elevado à sétima. Mas se você já tivesse isso de cabeça, já teria resolvido esse exercício. É questão de ganhar um tempinho, não é obrigatório, mas ajuda. O 81, mesma coisa, gente. O 81, ele também pode ser escrito como 3 a quarta, tá bom? Então, tanto o 128 aqui, ó, que pode ser escrito como 2 a sétima, 2 a sétima, o 81 pode ser 3 a quarta, certo? Tudo isso elevado a meio, ou seja, tudo isso é a raiz disso daqui. A raiz sétima de 2 a sétima vai dar 2. Raiz quarta de 3 a quarta vai dar 3. Então vai ficar a raiz de 5, tá? Isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 3. 2 mais 3 dá 5, raiz quadrada de 5. Ok? Bom, eu vou parar a aula de hoje por aqui. Aí tem aí os exercícios de presença, tem as tarefas para vocês fazerem. Qualquer dúvida, eu vou estar pelo Hangout. Tá ok? Valeu, pessoal. Até mais.